estamos vivendo um tempo de céu aberto, e esse tempo de céu aberto também é um tempo de maturidade, onde Deus está trabalhando na nossa vida. Comece a pensar comigo, como que Deus vai gerar coisa nova? Trazendo situações da nossa vida, para obrigar você a ir orar, a se encontrar com Ele, para que possa ser gerado essa coisa nova. Então, guarde bem esse pensamento. No momento de pressão, Deus continua com você. Amém? Ele continua com você. Amém? Nosso tema hoje é permanecendo em Deus durante a pressão. Porque permanecer em Deus, quando está tudo bem, não gera nada na gente. Não. O que gera alguma coisa nova na gente, você acabou de cantar, eu quero algo novo. O que vai gerar algo novo vai ser exatamente o tempo de pressão. Amém? Abra comigo em Gênesis 26. Essa é a palavra dessa noite que o Senhor falou ao meu coração. Versículo 1. Amém? E havia fome sobre a terra, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Diga comigo assim: fome. Diga comigo: crise. Diga comigo: fome é ausência de alguma coisa. Amém? Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Diga comigo assim: habita na terra que eu te disser. Diga comigo: que vier da minha direção. Olha para o seu irmão profeticamente no olho dele e fala: existe sempre uma direção de Deus para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 3: peregrina nessa terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto o teu pai Abraão obedeceu a minha voz. Olha aqui para mim. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: olha, Isaque, olha que eu chego para cá, o microfone fica meio estranho. Olha, Isaque, eu propus essa mesma coisa para o teu pai, e ele decidiu me obedecer. E você? O que você vai fazer? Você vai me obedecer? Você vai me ouvir plenamente? Porque ouvir ao Senhor é bênção, gente. Amém? Continua. Ouviu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Feche os olhos. Pense em Deus. Pense em Deus essa noite. Pense em Deus. Pensa no que te trouxe aqui nessa noite. Cremos, Senhor, na tua soberania. Queremos te conhecer, prosseguir em te conhecer.
se aproxime da gente, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o amor no nosso coração que ainda não temos. Nos ajuda a enxergar de uma maneira que ainda não enxergamos. Nos dá revelações, entendimento. Toca em cada mente aqui nesta noite. Traz uma palavra de conhecimento. Aquilo que está oculto aos nossos olhos. Cheios do Teu Espírito Santo. Tomados da Tua presença. Descobrimos coisas, vemos coisas que seriam impossíveis por causa da manifestação do Senhor. Que essa noite seja uma noite de crescimento, de avanço, de grande progresso, de um desenvolvimento maior. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai agir agora. Oh meu Deus, agora por quê? Porque eu não tenho mais o ontem e eu não tenho o amanhã, eu só tenho o agora. E eu creio que o Senhor vai agir agora. Nós invocamos o Teu nome por mais unção e favor para nos levar para essa nova semana cheia de vitórias em nome de Jesus. Fizemos hoje a escolha de Te buscar, queremos progredir espiritualmente. Oh meu Deus, nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Presta atenção. Nós vemos a história de um homem que foi escolhido na geração dele, desde o pai. Deus falava com essa família audivelmente. Eles ouviam a voz de Deus. Mas isso não impediu que Deus viesse com situações um pouco complicadas. O intuito dessa palavra hoje é desenvolver em nós essa visão que Deus, Ele está trabalhando em todo momento. Você não vai conseguir ser quem Deus quer que você seja se você não entender que Deus está em todos os ciclos da sua vida. Ele está todos os dias. No dia bom, no dia mau. Esses dias eu conversei com a Juliana, ela me disse por telefone: pastor, estou no meu dia mau hoje. Para mim não foi novidade. Quase que eu falei para ela: que bom. Por quê? Porque tem que passar. Dia mau é sinal de crescimento. Dia mau é sinal que Deus vai trabalhar na gente. Porque a gente cresce é no sofrimento. A gente não cresce na bonança. A gente não cresce no dia da alegria. A gente cresce no dia que a gente derrama lágrima. No dia que a gente sofre. Deus está produzindo crescimento em nós. Amém? Então essa visão é muito importante. Você entender. A gente descobrir que Isaac ficou riquíssimo. Que Isaac teve um casamento abençoadíssimo. Que se você ler a história dele, foi assim que aconteceu. Que Isaac teve uma mulher estéril. E ele orou 20 anos e Deus abriu a madre dela. Olha, tudo é bênção. Tá? Só que ele teve momentos muito particulares de extrema pressão. E ele precisou discernir. Porque se você, escute aqui, se você não discernir o que Deus quer com a situação que você está vivendo, você cai, você perece, você para no deserto, você para no meio da pressão, você sucumbe. Entenda, Deus está em tudo. Deus tem o controle de tudo. Preste atenção como essa história começa. Começa dizendo que sobreveio uma fome sobre a terra. O que a gente imaginaria humanamente? Bom, veio uma fome e Deus, assim, Ele vai me levar para um lugar abastado. Só que não. Aquilo que a gente acha que está errado, está certo. Começa a imaginar os detalhes.
Às vezes você diz assim: está tudo errado, meu Deus. Será que está? A Bíblia diz que quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Como é que faz? Presta atenção. Um homem de Deus, herdeiro de promessas, porém o Senhor colocou ele, versículo 1, numa terra de fome. Fome. Numa terra de necessidade, numa terra de crise, numa situação que atingiu a sua família, que atingiu a vida dele, que atingiu a fé dele, que atingiu a esperança dele, porque a nossa fé é forte. A gente é bom de ter fé forte enquanto está tudo bem, enquanto o mar está calmo, mas quando começa a tempestade, a gente tem como costume ficar olhando para as circunstâncias, ficar olhando para as coisas e prendendo o nosso olhar nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo. Aí o nosso emocional começa a reagir, e o nosso emocional começa a reagir em cima das circunstâncias, e a gente começa a se perder. Começa a se perder. Quando você vai para o teu emocional, você se perde, porque a fé, ela é racional. A fé, ela crê. A fé, ela confia. A fé, ela acredita. Amém? A fé, ela confia. Então presta atenção, na terra da fome, e ainda ele estava habitando na terra dos filisteus. Diga comigo, Gerar. De novo, Gerar. Gerar significa terra de transição. Escute, essa situação que você está passando, recebe essa palavra profética, é uma palavra de transição, amém? É um tempo de transição. Você não vai ficar nessa situação. Deus tem coisa boa para você, amém? Faz parte do processo. Muitas vezes o processo a gente não entende, mas a promessa, ela continua de pé, amém? Deus está na sua vida, amém? Em nome de Jesus. O que passaria pela cabeça desse homem? Peraí, tem promessa de Deus para mim, Samuel. Tem promessa de Deus que Deus deu para o meu pai, Deise. Tem promessa de Deus para a minha vida, e agora Deus me traz para a terra da fome. O que eu vou fazer aqui agora no meio dessa crise, no meio dessa onda, no meio dessa confusão, no meio dessa coisa que está me tirando a visão, que está sucumbindo a minha visão? O que eu faço agora no lugar de fome? O que eu faço agora no lugar de necessidade? O que eu faço agora num problema, numa grande dificuldade, numa grande pressão? O que você faz? Pergunta para o seu irmão: o que você faria? Diga para ele assim: o que você faz quando você está, olha no olho dele, fala, no meio de pressões? O que você faz? Vamos ver aqui, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor, quando? No meio da pressão. Olha aqui para mim. Deus está na pressão. Você vai ser tentado a tomar as decisões que você quer, em todas as áreas da sua vida, porque está baseado nos teus sentimentos, na situação que você está vivendo. Mas preste atenção, no meio da fome, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Diga comigo: habita na terra que eu te disser. Por que o Egito? No Egito tinha fartura, mas Deus não queria ele na terra da fartura. Glorifica mais olha aqui para mim, glorifica muito mais a Deus honrar você na terra da fome do que levar você para a terra da fartura. Quem está entendendo, diga amém. Glorifica muito mais a Deus. Você está pedindo para a crise acabar. Presta atenção, a crise é o passaporte de Deus para a tua vitória. Você está pedindo para a crise sair,
Presta atenção, esse tempo é um tempo de aprendizado. Aprende com Deus, porque você vai ter grande vitória, porque glorifica muito mais a Deus, muito mais. Porque a crise pode estar em várias áreas da nossa vida. Quando eu me casei, a pastora é quietinha, mas ela era mais, viu, gente? Bem mais. Muito. Como que é isso, pastor? Mais ainda, mas muito mais. E eu coloquei na minha cabeça, né? Não foi Deus não, tá? Eu enfiei na minha cabeça que ela tinha que ser falante. Daí o que eu fiz, Ana Beatriz? O que você imagina? Eu tentei mudar ela com a minha mão. O que vocês acham? Deu certo? Conhecendo ela hoje, que não fala muito ainda, deu certo? Claro que não. Porque no momento da crise, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Eu enfiei na minha cabeça que a minha mulher tinha que ser falante. Não foi Deus, eu. E eu quis mudar. E Deus me tratou durante a crise, durante a fome, durante os problemas, e glorificou muito mais a Deus ela ser quieta ao meu lado do que ela ser falante. Quem está entendendo, diga amém. Porque hoje, por exemplo, é uma mulher que não se envolve em fofoca. Vocês já escutaram ela no meio de fofoca? De jeito nenhum, de jeito nenhum, jamais. Não se envolve em fofoca, não se envolve em falatório, não se envolve na vida de ninguém, não fala de ninguém. Ela fala com Deus, amém? É uma mulher sábia, amém? Então eu estou trazendo isso aqui como ideia para você, que às vezes a crise vem em várias áreas da nossa vida. Estamos no meio do Covid, estamos no meio de uma crise do país, mas glorifica muito mais a Deus honrar você no momento de crise, no momento de dificuldade. Você que está pedindo para ser curado de uma enfermidade, Deus cura, mas e se Ele não curar? É porque Ele tem alguma saída para você no meio dessa enfermidade que vai glorificar o nome dEle. Ou seja, acima da enfermidade você vai andar sobre as águas, você vai glorificar o nome dEle, amém? Ah, mas eu queria que fosse assim. Isaías 55, 8. Você queria que fosse assim? Isaías 55, 8. Você queria que fosse do teu jeito? Olha o que diz Isaías 55, 8. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então não é do teu jeito. Ah, mas eu queria que fosse assim. Não, é do jeito dele, amém? É Ele que decide. Então voltando lá na palavra de Gênesis 26, 2. Não se apegue à crise e nem ao momento, mas se apegue a ouvir o que Deus está falando no meio da crise. Existe uma voz de Deus, porque se você ficar apegado à crise, você cai, você afunda, você desiste, você para no meio do caminho, você é vencido. Então existe uma palavra de Deus, existe uma direção no meio da crise, existe uma direção entre a promessa e o processo que você está passando, que muitas vezes vai gerar sofrimento, porque ninguém cresce em tempos de alegria. A gente só cresce quando a gente sofre. Deus usa o sofrimento para nos fazer crescer e nos tornar aquilo que Ele quer que a gente seja. Muito bem, diga comigo assim: na terra da fome existia uma palavra, amém? Então assim, é Deus que vai dizer, tem uma direção. Verso 3. E Deus diz assim:
peregrina nessa terra. Quer dizer, tem muita coisa para fazer no meio da terra da fome. É uma terra de deserto. Quem quer morar no deserto aqui? Ninguém, né? Não tem nada de atrativo no deserto. Se fosse em Dubai, que é pertinho do deserto, né? Dubai é lindíssima. Até eu queria ir, né, gente? Né? Mas não, é no deserto mesmo, tá? Só que o Senhor diz assim: é nesse deserto que eu serei contigo e te abençoarei. Qual terra é essa? Presta atenção, se está dentro da palavra de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. Permanece na salvação, está dentro da Bíblia. Isso você não precisa ter revelação de Deus. Será que eu fico na igreja? Será que eu não fico? Não, está dentro da Bíblia. Isso eu não preciso ter revelação. Casamento, eu não preciso ter revelação. Sou casado há 20 anos e tive muitas crises, muitos diversos problemas, como todo mundo que é casado há muitos anos. Só que a gente decide permanecer, peregrina nessa terra. Amém, gente? Tem pessoas que permanecem num emprego muitíssimos anos. Há quantos anos você é lojista? 30, né? Foi tudo fácil? Ah, foi sim. Pois olha, você tem umas coisas, uns bens materiais ali, já tinha antes. Claro que tinha, conta a verdade para nós. Tinha sim. Consegue entender? Peregrina. Teve tempos bem pretos, bem escuros, mas você peregrinou. Então a palavra para você hoje é: peregrina nessa terra, só para ter o gosto de viver o propósito de Deus, só para ter o gosto de viver o que Deus tem para você, só para ter o gosto de ver Deus te honrar. Amém, gente? Para ter o gosto de ver Deus te honrar, Deus te abençoar. Ela começou vendendo de porta em porta, num tempo que não tinha internet, não é? Levanta a mão aí para todo mundo ver, ó. Olha lá, de porta em porta. Hoje, a nora trabalha, levanta a mão desse. O filho trabalha, o outro filho casado, que é casado com a nora. Esse filho também está junto. O marido, levanta a mão, Ronaldo. Todo mundo está ali, Deus honrou. E está a neta agora que está crescendo, já dentro da loja, já se sente a dona da loja também. Porque essa palavra é para descendência também, não é só para você. Recebe essa palavra, diga glória a Deus. Não é só para você, é para a tua descendência. Olha lá, peregrina nessa terra que não tem nada, mas eu serei contigo. Será que não vale a pena ficar no lugar onde Deus vai ser com a gente? Será que não vale a pena ficar numa posição onde Deus vai ser com a gente? Hein? Aonde Deus será conosco e nos abençoará. Quem quer a bênção de Deus, dá glória a Deus? Então permanece no momento da crise, permanece na estação da crise e espera Deus agir, espera Deus entrar, espera, porque Deus vai entrar. Olha lá, aí Deus repete a mesma promessa que fez para o pai dele: porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que jurei a teu pai Abraão. Eu vejo aqui nesse pedaço Isaac como eu e você aqui nessa noite, ouvindo a palavra, ouvindo a direção. Mas até agora ele não respondeu ainda. Vocês escutaram ele respondendo ali? Vocês leram alguma coisa dele respondendo? Presta atenção. 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Deus tinha dito isso para Abraão, pai dele. Darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus lembrou até que o pai dele tinha dado uma resposta positiva. Mas até aí, olha aqui para mim, é o que Deus faz com a gente
todo culto. Toda vez que você abre a tua Bíblia na tua casa, toda vez que você ouve um louvor dentro do seu carro, ou no seu smartphone, ou no seu computador, toda vez que você está sem direção e vem um hino na tua cabeça e fala a direção, você diz: ah, mas eu não quero isso. Mas a direção é a palavra de Deus. Ou seja, até aqui a direção veio, mas não houve resposta. Escute, quantas vezes Deus já mandou palavra e você não obedeceu? Você disse não. Ah, pastora, eu não disse não exatamente, mas eu peguei, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, embrulhei a palavra de Deus e fiquei no lixo. Mesma coisa. Ah, pastora, eu também não disse não. Eu ouvi, às vezes eu fui até para frente, assim, e me comprometi, mas chegou na segunda-feira, a vida que segue. De novo você não recebeu. Como é que vai mudar a sua vida? Como é que Deus vai cumprir o que Ele tem preparado? Ah, eu estou ouvindo que é do jeito que Deus quer, mas na segunda-feira, eu vou continuar orando para Deus mudar do jeito que eu quero. Deus não está nem ouvindo a sua oração. Não vai ouvir. Não vai. Porque o pensamento dele é um e o teu é outro. E ele não vai abrir mão do pensamento dele. Deus não negocia o pensamento dele com ninguém. Deus não se submete a homens. Deus é soberano, é Senhor do céu e da terra. Olha lá, até aqui nós não tínhamos nenhuma resposta. Muitos de nós recebemos palavra e às vezes não damos nem resposta para Deus. Verso 6. Diga comigo: assim habitou Isaque em Gerar. Como foi a resposta dele? Positiva. Ele obedeceu. Deus disse: fica nessa terra, sem atrativo, deserta. Mas eu estou falando que eu vou ser com você, porque glorifica muito mais a Deus Ele ser com você numa terra deserta do que numa terra populosa. Porque na terra deserta todo mundo vai ter que reconhecer: ué, mas como é que pode? Aquela pessoa lá mudou a vida, o casamento é uma bênção, os filhos são uma vitória. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode ser uma bênção tudo, sendo que ali não dá nada, Kelly? Ali não acontece nada, não tem nada de bom ali, Daisy. Como que pode? Como que pode estabelecer? Quantos mecânicos tem dentro dessa cidade? Mas Deus disse que vai fazer do Jonatas um grande mecânico. Disse para mim, eu entreguei para ele. Então eu creio. Não interessa quantos mecânicos tem na cidade. Um dia eu olhei para a Tatiana e disse: você vai ser profissional da beleza. Você está vivendo disso, não está? E está sendo bênção? Vocês estão entendendo, gente? Então é Deus que faz. Deus é muito mais glorificado em abençoar você na terra da fome do que colocar você numa terra boa. Amém? Então quando você olhar as situações da sua vida a partir de agora, pense: eu não estou sozinho. Tem uma direção para mim aqui dentro dessa terra, dentro dessa situação. Ok, Isaque habitou em Gerar, tudo bem. Mas tinha os filisteus lá, que eram os inimigos. Sempre na pressão. Por que será que Deus deixa a gente sempre na pressão, hein? Para a gente manter a guarda de pé, para a gente manter o temor, que a gente tem tendência a se acomodar. Mas tendo uma pressãozinha, um inimiguinho de vez em quando, o crente fica esperto, né, Florinda? Acorda para a vida, acorda, mas acorda, se levanta, não deixa a oração, né, Marta? Não deixa de buscar a Deus, não dá brecha, não dá lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então a gente não pode dar. Ele habitou em Gerar, ok, pronto, pastor, agora vai ser abençoado. Pois é,
Só que ali haviam inimigos, tá? Inimigos no meio da terra. Ok, vamos lá. Agora vamos para o versículo de número 12. Diga comigo: e semeou Isaque naquela mesma terra. Qual terra? Que terra, gente? A da fome. O casamento que não dá certo. Quando eu estava noivo da minha esposa, ela sabe tal que eu vou falar aqui agora. A minha mãe olhou para nós e disse assim, para nós não, para mim, e disse assim: ah, eu não vejo que ela é a mulher de Deus para sua vida. É você que quer. Mas como eu tinha certeza do que Deus tinha para mim, eu disse: não, mamãe, é ela. E hoje, qual será que é a nora que a minha mãe mais ama? Qual é a nora que ela mais respeita? Ali é a Kelly que sabe que é verdade. Minha mãe tem ela como filha. Filha. É a nora que ela mais ama. Ainda solteiro, depois que a minha mãe falou isso, um dia a minha mãe teve um problema aqui no braço muito sério. Eu esqueci o nome do negócio, que eu levei ela até para um fisioterapeuta lá em Apucarana, Dr. Masayoshi, e deu um problema bem sério e ela não podia nem lavar roupa. A minha esposa, sendo minha noiva, lavou a roupa da nossa casa inteira 2 semanas. Quer dizer, não era a mulher que servia para mim, mas Deus honrou. Amém, gente? E hoje é uma filha. Ela considera a minha esposa como uma filha. Amém, meus amados? Então, semeou aonde? Na terra que não tinha condição, na terra que os olhos diziam: não vai dar nada. Talvez você está olhando para situações da sua vida e está dizendo: isso aqui não dá nada. Mas o Senhor está dizendo: semeia nessa terra, semeia boa semente, semeia a palavra, profetiza, declara declarações poderosas. Quem é meu filho na fé, vai me imitar na fé. Declara declarações poderosas. Declara bênção. Declara vida. Declara que você não vai viver engano. Quando eu oro por essa igreja que Deus me colocou, vou contar um segredo. Eu dobro meu joelho e digo assim: Senhor, o Senhor me trouxe para essa cidade com um propósito. Então me revela. Eu estou semeando, me revela o propósito, me revela a vontade, me revela os próximos passos, me revela como que eu devo fazer, me revela, me fortalece, abre minha visão, expande a minha visão. Tem que ser assim a tua oração. Olha para a tua terra da fome nessa noite, para a situação que está na tua vida, e começa a pedir: Senhor, me revela os próximos passos, já que está na mão dele, gente, já que está na mão dele, Leli. Então revela os próximos passos, Senhor, revela como eu devo fazer, me traz direção. Então ele semeou, porque tudo nasce de uma semente. Amém? Então a bênção de Deus que você vai colher vai nascer de uma semente. Vamos ler juntos? E colheu. Olha no teu irmão e fala para ele assim: é para você. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Eu profetizo, levanta a mão, que você também vai colher 100 vezes mais esse ano nas áreas da sua vida. Seu casamento vai ser completamente restaurado este ano ainda, em nome de Jesus. É para quem crê, é para quem confia, é para quem declara, é para quem vai viver a bênção de Deus. Teus filhos vão ser libertos, completamente libertos, para a glória de Deus Pai. É para quem crê. Eu estou semeando como pastor dessa igreja. Recebe sobre a tua vida.
Recebe você que está em casa. Recebe. Então ele semeou na terra que ninguém queria, na terra da morte, naquela situação que não ia nem para frente nem para trás, Deise. E colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Então não é a fome, nem a condição da terra, nem o que os homens pensam. Ah, mas você já falou um monte de coisa, você... E daí? O que importa é o que nós vamos fazer a partir de agora, com essa palavra que nós estamos recebendo aqui nessa noite. Amém? O que importa é o que nós vamos fazer com essa palavra aqui hoje. É o que você vai fazer com essa semente, amém? Você vai se levantar e vai declarar, e o Senhor vai abençoar. Está na mão de Deus. Eu fico imaginando, gente, quanta gente saiu daquela terra e desceu para o Egito. Porque daí as pessoas vão pela visão, né, humana. Vamos descer para o Egito, porque lá lá não tem fome. Vamos descer, né? Vamos descer lá para o Egito, porque lá não tem fome. Ok. Aí de repente, quando eles ficam sabendo, o Isaac tinha colhido 100 vezes mais. Puxa, nós saímos de lá, viemos para cá, e agora chega aqui, e ficamos sabendo que lá prosperou muito mais que no Egito. Porque é Deus quem abençoa. Fica na posição. Escute, tem uma posição para você ficar. Tem uma posição para você ficar em nome de Jesus. Eu até entendo que às vezes você diz, não aguento mais. Eu até entendo que às vezes você diz, estou cansado. Mas em nome de Jesus, o Senhor manda a palavra nessa noite para você permanecer na posição. Fica na posição, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A bênção está na mão dEle. Ok, versículo 13. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, e tornou-se muito poderoso. Tem um princípio aqui. Aleluia! Então é o processo. E nós não podemos fazer o processo inverso. Tem gente que vem de subir, desce, por causa da declaração da boca. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Então a semente é você declarar as coisas que Deus vai fazer. Amém? Vamos adiante. Eu disse para vocês que tinha inimigos lá. Diga comigo, filisteus. Tá. Se ele ficasse desse jeito aqui, ó, eu imagino tá aqui. Ô Feliciano, fala o nome para mim de um carro de 300 mil.
uma BMW, tá? Chiquérrima, né? Poderoso. Uma mansão em Alphaville, São Paulo, né? Vamos por assim, um lugar dos mais ricos de São Paulo. Tá. E muito dinheiro no banco. Tá, terminou assim. O que vocês acham que ia acontecer? Conhecendo o ser humano. Fala, gente. O que ia acontecer? Ele ia se corromper e se perder. Se perder. Pois já tinha tudo que queria, né? Se perde. O que aconteceu no versículo 14? E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, como se fosse muito dinheiro hoje, que na época a economia era essa. Muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: a sua prosperidade causa inveja. Diga, não se engane, porque tem inimigos bem pertinho de você, com inveja do teu casamento, da tua casa, dos teus bens. Amém? Hoje, nesse tempo que nós estamos agora de Instagram, de Facebook, que as coisas são muito rápidas, você acha que as pessoas, elas não se levantam, elas não se perguntam, elas não invejam, elas não olham e dizem assim: por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Então tenha inveja, tá? Verso 15. Ora, todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Presta atenção, olha aqui para mim. A terra era de fome, era deserto. O que precisava? De água. Isaac foi lá e cavou uns poços para poder prosperar. Deus tinha dito que ia abençoar, mas precisava fazer a parte dele. Ele abriu o poço, deu água, porque Deus prometeu que ia abençoar ele. Só que os filisteus chegaram lá e entulharam. Imagina você deitar de noite, o poço está aberto, e de manhã cedo você chega lá, o poço está entupido de terra. E agora? O que você faz? Pastor, eu desistiria. Será que Isaac desistiu? Será que ele fez? Aí você está começando uma história maravilhosa, um lar abençoado. Você posta a foto do teu filho que acabou de nascer, né? Rafaela às vezes posta foto com a barrigona, né? Aí as pessoas ficam: por que ela e não eu? Por que ela grávida? Por que ela casada? Por que ela vai ter filho? Por que eles têm loja? Por que eles têm isso? Por que tem aquilo? Por que tem vida espiritual? Por que conseguiu alguma coisa? Por que está sorrindo na internet? Por quê? Aí eles vão lá e entulham, dizendo assim: quero ver você andar. Vamos ver o que Isaac fez, né? O rei dos filisteus, no versículo 16, vamos lá, olhou para ele e disse assim: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Olha aqui para mim. O rei disse para ele ir embora, mas o que Deus tinha dito? Ele ficar. Agora ele obedece o rei ou a Deus? A Deus, com toda certeza. A Deus. A gente não abre mão da direção que Deus deu. Amém, gente? A gente não abre mão da direção que Deus deu. Tá, o rei mandou ele sair. Ele não saiu. Tá? No versículo 18, tornou Isaac e cavou os poços de água. Quer dizer, os poços que tinham tampado, ele foi lá e abriu tudo de novo. Quer dizer, olha aqui para mim. Você semeou, veio a inveja, vem conversa distorcida. Cuidado com a amizade, viu, gente?
converseira, é uma língua comprida, é uma falação. E o contendeiro, ele não fala só, ele aumenta. Ele aumenta a história. Aumenta porque ele quer ferrar você. Ele sorri para você e quer ferrar você. Quer acabar com a felicidade, ele acha que é muito para você. Tá? Então a gente vê que ele foi lá e abriu de novo os poços. Leia comigo. Que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e os chamou pelos nomes que seu pai chamou. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, leia junto comigo, e acharam ali poços de águas vivas, no meio do deserto. Quem será que mandou água viva? Porque não obedeceu. O rei falou, vai embora. Ele falou, eu tenho uma palavra. É focado na direção de Deus, para você prosperar. É focado na direção de Deus para você andar. É focado na direção de Deus para você vencer. Amém? Olha lá, achou os poços. Tá, mas como os inimigos estavam ali perto, versículo 20. E os pastores de Gerar, que eram os filisteus, porfiaram, diga comigo, contenderam, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque é uma palavra hebraica que significa contenda, tá? Briga. Quer dizer, o poço era de quem? Era de Isaque. Foi ele que cavou. Só que a pessoa vem e toma e diz, é meu. Eu quero para mim, eu vou usurpar, é meu. Eu quero para mim isso aí. Preste atenção, Deus se alegra com a sua vitória, mas irmão, não fique, irmão, adormecido, não fique, querido, achando que não tem pessoas torcendo para você cair, torcendo para você desistir, torcendo para você tropeçar. Querido, em nome de Jesus, fique vigilante e não perca a sua bênção. Eles entulharam o poço, o Isaque foi lá e abriu de novo. Agora eles falaram que a água era deles. O que o Isaque fez? Vamos ver. Verso 21. Então cavaram outro poço. Vocês vão ficar com esse? Eu vou abrir outro. Deus disse que é para ficar aqui nessa terra, então eu vou abrir outro. Quer dizer, uma outra estratégia. Eu não vou. Vocês viram ele desistindo? Não. Então diga para o seu irmão, olhando no olho dele, não desista. Amém? Firmeza. Cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso se chamou Sitna. Ok, abriu outro poço e contender de novo. Estou no meio de uma guerra ferrenha. Eu abro o poço, Deus me abençoa, mas vem os outros aqui, entulham o meu poço, inventa fofoca, me trata com injustiça, me calunia, se levanta contra a minha vida. Os demônios vêm e operam, fazem um monte de armadilha, mas eu vou permanecer de pé, eu vou continuar cavando meus poços, porque Deus disse que eu tenho que permanecer nessa terra. Diga comigo assim, tudo que tem começo, tem fim. Olha profeticamente no olho de uma pessoa, ou duas, e fala para ela assim, a tua luta tem dia certo para acabar. Diga para ele assim, vai terminar. Diga para ele assim, o que é para sempre é só a vontade de Deus. Diga, o propósito de Deus, esse é para sempre. Tá. Ana Beatriz abriu um poço, entupiram. Abriu outro, entupiram. E agora? Será que vai ficar esse abre em top? Será? Não, irmão, tudo que tem começo tem fim. Se você resistir,
A Bíblia diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. Versículo 22. Então, a partir dali, cavou outro poço e não contenderam mais com ele, ou seja, acabou. Chamou-se o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém? Então tem tempo certo para terminar a situação. Se você não desistir, se você permanecer firme, não vai ser para sempre essa pressão. Em nome de Jesus, isso aí vai trazer um crescimento sobre você que é necessário. Por isso esse sofrimento, mas vai passar, vai chegar o tempo que Deus vai te dar vitória plena, tempos de paz, não vai ser só tempo de guerra, mas vai ter tempo de paz. Quer ver? Tanto que a própria Bíblia diz que eles viveram o tempo de paz. Quer ver? Versículo 28. Não eram inimigos os filisteus? Olha o que Deus fez. E eles, os filisteus, disseram: havemos visto na verdade, diga comigo, que o Senhor é contigo. Olha aqui para mim. Deus vai fazer quem se levanta contra você ver que Deus é com você. Amém? Deus é com você. Teus parentes, as pessoas que não acreditam em você, que desdenham de você, eles vão reconhecer que você é a menina dos olhos de Deus, que você é escolhido pelo Pai. Amém? As pessoas que te desprezam vão reconhecer que Deus é na sua vida. Vão reconhecer. Recebe essa palavra profética. Os inimigos olharam para ele e disseram: na verdade, temos visto que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e sobre ti, façamos uma aliança contigo. Chega. Ou seja, vamos parar de briga? Eu não quero ser inimigo de quem é de Deus, não. É o inimigo que invejava, que agora quer ser seu amigo de verdade. Porque chega, não quero mais não ter problema com você, porque você é queridinho de Deus, você é chamadinho de Deus, você está na agenda de Deus. Deus te ama. Aleluia. Em outras palavras, Deus não vai te livrar do inimigo enquanto ele não reconhecer que você é dele. Enquanto Deus não te colocar por cabeça e ele te ver destacado, ele tem que reconhecer quem é você em Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aqui de gerações, levanta a tua mão, aqui de gerações você vai se destacar da tua família inteira. Amém? O teu casamento vai ser o mais próspero, o mais abençoado. Sabe aquela irmã de sangue que tem inveja de você? Oh, coitada, ela vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus ama você, que você é queridinho do Pai. Oh, meu Deus do céu, sabe aquele invejoso do teu trabalho? Em nome de Jesus vai ter que reconhecer que foi Deus que abriu essa porta, que foi Deus que te estabeleceu. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ok, tá. E o Senhor ainda deu paz para eles. Versículo 29. Ainda os filisteus falando. Quer ver? O inimigo estava todo valentão, né? No final da conversa agora, ó, que não nos faça mal, como nós também não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Diga comigo, não é só guerra, vai ter tempos de paz. Amém? Vai ter tempo de paz. Agora tu és bendito do Senhor. Diga: eu sou